E aí, tudo certo? Essa aula aqui que você vai ver agora é do curso Metroidvania que foi gravado em 2018. Então você vai perceber uma diferença visual aí na parte do vídeo aqui, na parte do áudio também vai ter uma diferença e na parte aqui do professor também a minha aparência tá diferente porque é um vídeo já de 2018, já faz um bom tempinho aí. O conteúdo ainda é muito atual, ainda é muito relevante, então você pode acompanhar aqui o curso Metroidvania gratuitamente no YouTube. Toda segunda e terça-feira eu vou postar aula, obviamente, né, até chegar ao final do curso aí, com várias aulas, com mais de 50 aulas. Vale avisar que esse curso é feito para ser seguido em sequência. Então você faz aula um, depois a aula 2, depois a aula 3 e por aí vai. Só que se você chegou aqui de paraquedas e quer assistir essa aula sozinha, sem assistir as outras, você pode tentar. Pode ser que dê certo, que você consiga pegar esse conteúdo isolado e ainda aplicar aí para você. Só que se você ficar boiando, sem entender muito bem as coisas, quer dizer que essa aula depende de uma aula anterior, de um sistema que a gente programou antes, ou de alguma coisa que eu expliquei antes. Então, vale a pena você ir lá para o começo e assistir na sequência certinha. Você pode usar os materiais do curso aqui no card ou na descrição do vídeo para seguir as aulas, para ter aí a parte visual e você só se preocupar em fazer a programação. E também, antes de encerrar essa introdução e deixar você seguir para a aula, eu quero falar sobre o curso Metroidvania 2.0, que pode dar uma confusão aí para você sobre qual versão você quer fazer. O curso Metroidvania 1.0 vai ficar gratuito agora aqui no YouTube. E se você for no meu site, marcoscamedev.com, por esse link aqui no card, você vai ver que o curso Metroidvania 2.0 é uma versão paga desse curso, que é um curso diferente, regravado, já com esse visual de vídeo, exceto pelas luzes que eu coloquei depois de fazer o curso, mas também com explicação atualizada de todo esse tempo de experiência a mais que eu tive depois de gravar o curso Metroidvania 1.0 lá em 2018. É bastante tempo, deu para eu adquirir bastante experiência e melhorar as explicações do conteúdo. Então, caso você queira fazer uma versão do curso Metroidvania que está modernizada visualmente e também com explicações melhores e também feito usando o Construct 3, porque o Metroidvania que você vai ver aqui eu uso o Construct 2, que você também pode implementar no Construct 3, caso você queira. Daí você pode clicar aqui no link para saber mais sobre o curso Metroidvania 2.0, que é a versão mais nova desse curso que você vai assistir aqui agora, tá bom? Só que para deixar bem claro, você pode assistir esse conteúdo tranquilamente, sabendo que ele foi feito com muita dedicação e que ainda é um conteúdo que vale muito a pena. 2.0 tem diferenças para esse curso aqui, mas esse curso aqui ainda é muito válido. Então vamos para a aula fazer aqui uma transformação. Bom, como a gente já acabou de fazer as animações básicas do personagem, agora eu quero colocar efeitos sonoros em algumas delas. Por exemplo, no passo, quero fazer um som de passo, e também o som dele girando, beleza? E algumas outras também, a gente já vai ver nessa aula aqui. Mas antes da gente começar, eu quero desfazer essa alteração que eu fiz aqui na aula passada, que foi colocar essa barreira aqui. Pode tirar ela e colocar de volta a rampinha aqui. Só para mostrar realmente o knockback, né? Como ele atravessava a parede. Então agora na pasta Sounds aqui, vamos botar Import Sounds e vamos colocar todos esses sons aqui da pasta Sons de materiais de vocês. Tem aqui a pasta Sons com vários sons. Esses sons, eles são do projeto inteiro. Tem muitos aqui que a gente não vai usar ainda, né, como abrir e fechar menu e chicote, a gente não tem ainda isso. Dano inimigo, a gente não tem inimigo ainda, mas já vamos colocar tudo aqui, para que daí conforme a gente vai fazendo, né, as alterações do nosso projeto, a gente vai colocando os sons novos em cada parte também. Beleza, então eu vou colocar agora os sons que a gente pode colocar. Então vamos olhar aqui o que a gente tem. Deixa eu ver, ó. O passo a gente pode colocar agora. Pouso também, quando o personagem pousa no chão. Na animação de land, ele pode tocar esse som de pouso. O pulo giratório também. O tiro, ele pode ter um som. E é isso aí. Então passo, pouso, pulo giratório e tiro. Então vamos lá. Primeiramente o passo. Como é que funciona o passo, né? O passo do jogador, a gente tem várias opções. A gente pode colocar, se o jogador estiver andando, a cada tantos segundos tu coloca um som de passo. Mas eu acho que essa não é uma maneira muito legal, porque pode acabar tendo passos em frames da animação que ele não está dando um passo, né? Porque quando a gente está andando, o som do nosso passo, ele sai quando a gente bota o pé no chão, né? Porque o som de passo é isso, é o som do pé tocando no chão. Então, olha só, aqui no frame 5, por exemplo, ó. Então, olha só, 0, 1, olha só, ele está com a perna aqui se mexendo, ele vai para frente e pá. É nesse momento aqui que tem o som de passo, certo? Porque ele bota o pé no chão. Então, a gente vai comparar o frame certo para colocar o som de passo. E tem mais um, né? Porque ele dá uma passada com uma perna e depois ele dá com a outra, olha só. Ele vai preparar, ó, o 9 ele está preparando
Só que o frame que ele conta o passo, o segundo passo, é o 0. Só que pensa comigo, se a gente colocar para tocar um som de passo no frame 0, o que vai acontecer é que sempre que o jogador começar a animação de andar, o frame 0 vai tocar um som de passo. E isso não é legal, porque quando ele começa, né, se ele começa do começo a animação, aqui não tem som de passo, porque só está parado e vai dar o primeiro passo no frame 5. O som de passo deve contar quando ele vai do 0, vai para o 5, termina a animação inteira e aí ele chega no 0. Aí que conta um passo. Não é quando ele começa a animação que conta o passo. Não é só por estar no frame 0 que conta o passo. É quando ele realmente bota o pé para frente e pá. Porque o frame 0, ele serve para começar a animação. Quando ele começa, a gente não quer som de passo. Só que quando ele termina aqui, ele vai do frame 9 até o frame 0, aí tem som de passo. Como é que a gente vai fazer para fazer essa distinção, então? Para tocar som quando ele não começou a animação agora, mas está no frame 0, né? Bom, a gente faz isso de uma maneira muito simples, colocando um gatilho aqui dentro da animação. Quando eu falo de colocar um gatilho em uma animação, eu quero dizer o seguinte: colocar um frame que ele não vai ser visível. Ele não vai ser visível, o frame, ele não vai contar nada assim pro visual da animação, mas ele vai ser um frame de gatilho, um frame que vai ser responsável por iniciar alguma coisa. A gente vai fazer mais desses aqui nesse curso, mas deixa eu mostrar para vocês como é que vai ser isso aqui. Olha só, se eu quero que ele não toque som de passo no 0, mas que toque depois que ele toca a animação inteira e vai para o 0, podemos dizer também que então a gente pode colocar um gatilho no final da animação, né? Então se eu colocar um gatilho no final da animação que toca o som de passo e já vai imediatamente para o 0, então vai resolver o meu problema, porque ele não vai tocar o som de passo no começo, só quando a animação toda terminar. Então eu vou colocar um gatilho no final. Então para colocar um gatilho, a gente duplica qualquer frame mesmo, porque isso não vai ser visível. E a gente coloca speed 0 nesse frame. Então ele vai vir aqui, vai fazer tudo e vai vir para o 10. Quando ele chegar no 10, ele vai mudar imediatamente para o 0. O frame 10, ele é um frame de gatilho. Ele só vai servir para realmente acionar o som de passo. Isso é muito interessante você usar em várias animações, se for necessário, claro. Por exemplo, você quer um gatilho que seja um frame que ele não aparece no inimigo, só que é um frame que aciona uma coisa, sabe? A gente vai fazer um frame que aciona um tiro, por exemplo, do inimigo. Então a gente vai colocar um frame com speed 0, somente que só vai servir para acionar uma coisa. Tá? Isso é muito interessante para várias coisas. Som, principalmente, né? E até ações mesmo, de criar projéteis e tudo mais. Então, se a gente criou esse gatilho aqui no frame 10, a gente vai ter que fazer isso em todas as animações de walk, né? O walk cima não, porque o walk cima é só para evitar bug. Então, aqui no diagonal cima a gente duplica o último frame, coloca speed 0. Agora, o diagonal baixo, a gente duplica o frame, coloca speed 0. Certinho, então. Então, agora, a gente determinou que no walk, quando ele dá uma passada, é que toca o som. Então, no frame 5, e seria no frame 0, só que o frame 0 ia tocar som no começo, a gente não quer isso. Então, a gente criou o frame de gatilho no final da animação, que esse frame aqui vai tocar o som de passo. E esse frame aqui vai ser invisível, porque assim que ele chegar nele, vai imediatamente para o 0. Opa, desculpa. Vai imediatamente para o 0, tá bom? Eu bati no microfone. Então tá. Vamos colocar então aqui no ePersonagem. Vamos vir aqui agora no controlador de animações, que é onde a gente está colocando as animações. Então aqui, como tem esse foco em animações, eu vou colocar os sons aqui também, porque a gente sabe que o som vai ser acionado por causa da animação. Então eu vou apertar S aqui e colocar jogador caixa, comparar a variável distância e estado e ver se é igual a walk. Se for igual a walk, então a gente pode concordar que ele está tocando alguma animação de walk, né? O walk normal, o walk diagonal, tanto faz. Então agora a gente compara, apertando S, o frame da animação. Jogador anim, comparar o frame. Se for igual a 5, ou aperta Y, copia, segura Ctrl e puxa. Se for igual a 10, que é o frame de gatilho que a gente criou. Se for igual a 5 ou igual a 10, ele vai tocar um som de passo. Só que tem um problema. Não tem problema não, relaxa. Então tá. Vamos colocar uma ação aqui, que vai ser tocar o som mesmo. Então, áudio, play, passo. Sem loopar, speed, volume 0, pode ser.
Só que olha só, o frame 10, ele é um frame de gatilho que aciona uma vez só, porque assim que chega nele, ele passa pro próximo. Só que o frame 5 não é um frame de gatilho. O frame 5, ele é um frame normal, que tem o seu tempo, então ele não vai acabar na hora. Então se a gente deixar assim, quando chegar no frame 5, ele vai tocar o som de passo várias vezes. Então é importante a gente colocar um trigger once, né? A gente aperta S aqui para criar um subevento ali e coloca um trigger once. A gente coloca em subevento porque se a gente colocar aqui ele vai ser um ou, né? Então a gente coloca isso aqui como subevento disso aqui. Então se completar esse ou esse, uma vez só, tu toca o som de passo. Esse aqui naturalmente vai tocar uma vez só porque é um gatilho, mas esse aqui não. Então vamos testar isso aqui. Olha só. Vocês veem que no começo da animação ele não toca som, né? Ele, ó, no frame 5 e no frame 10. Então, gente, eu sei que esse som é péssimo, tá? Eu sei que esse som é péssimo porque ele é um som feito... eu não sou um sound designer, né? E eu usei um programinha grátis lá pra usar. E como eu não sou também muito expert em tipo, esse som tá bom, esse som não tá bom, eu botei o que eu acho que serve, sabe? Então eu realmente recomendo que você coloque sons novos quando você for realmente criar isso aqui para uma coisa maior. Então eu coloquei esses sons realmente pra gente saber onde colocar eles, sabe? Realmente só pra gente ver como é que fica, tá? Então eu recomendo que você não use isso aqui como sons definitivos, beleza? Porque esse passo ele é super pesado, né? Parece que o bicho é bem fortão. Isso é até legal, né? Se ele realmente for fortão. Então tá, tocamos o passo. Agora, vamos ver as próximas animações. A gente tem então o tiro. O tiro é muito simples, né? Só que, ó, quando ele cria o objeto de tiro, a gente coloca o som aqui também. Aqui no Is atirando, a gente adiciona uma ação aqui nesse subevento de áudio, play, tiro, aqui, certo? Aqui é onde ele cria e aqui é que vai criar o som. Então, olha só. Certinho. Esse som eu gostei muito desse som, que ele dá um impacto cada vez que dá play, parece realmente um tiro. Então, beleza, o tiro foi feito. Agora falta o pulo giratório. Falta o pouso também. Então, o pouso a gente coloca aqui no onLanded, né? Plataforma onLanded, a gente coloca uma ação aqui do áudio, play, pouso, sem lupar, volume 0. Beleza. Bom, então colocando o som aqui no pouso, tem um bugzinho que pode acontecer às vezes, que é o seguinte. Quando tá em spin jump, pode acontecer de tu pousar e fazer som repetido, olha só. Ouviu? Eu consegui fazer 3 vezes seguidas o som repetido. Ele combina o som de pouso com o som de passo, olha só. Pera aí. Viu? Isso acontece quando tu chega no chão com um frame 5 ou 10 da animação de spin jump. Isso faz com que ele, sei lá, é um bug muito bizarro, que ele vai pro walk, e ele tá nesse frame, ele toca o som de passo, ao mesmo tempo que o som de pouso. Né? Ele toca o som de passo, e depois ele vai pro land, e depois toca o som de pouso de novo. Sabe, é um bug que acontece com o spin jump. Eu não sei exatamente por que isso acontece, porque quando ele pousa, ele deveria botar a animação de land, sem problemas, né? E então, só tocar o som de pouso. Mas às vezes acontece de ele cair no chão, ficar só por um tempinho no spin jump, ele passa pro walk por um tempinho e depois que ele vai pro land, sabe? Eu não sei porquê. Mas enfim, eu sei como resolve. Então aqui no Platform Is On Floor, aqui quando ele compara os estados, olha só, a gente pode comparar então se o estado é diferente de spin jump aqui também. Para evitar que ele consiga cair no chão e do spin jump ir pro walk imediatamente. Ele só vai poder ir pro walk se ele for primeiro pro land, tá? E isso vai resolver esse bug que vai impedir, então, que toque o passo e o pouso seguidinhos. Porque o spin jump, ele não vai conseguir ir imediatamente pro walk, ele só vai conseguir ir pro land. E o land então vai fazer tocar o som de pouso somente, e depois que ele começar a andar, que toca o som de passo. Né? Não tocar os dois seguidos, que isso é só um bug, né? Então, beleza. Agora, vou fazer o seguinte. Vamos colocar o som do pulo giratório. Vocês já perceberam o pulo giratório da Samus no Super Metroid? O som ele vai aumentando. Né? A cada giro que ela dá, o som aumenta um pouquinho. E eu acho isso muito legal. E eu vou querer fazer esse mesmo efeito com esse som ruim que eu tenho aqui. Mas é o mesmo efeito de ir aumentando o som. Tá? Então, aqui no jogador caixa, eu vou colocar uma variável
que vai ser o volume underline giratório. Começa em 0, pode ser. A gente vai fazer o controle dele por código. Vai precisar uma variável para isso, porque a gente vai precisar ter sempre guardado qual é o volume de agora, para a gente poder aumentar ele um pouquinho, tá? Então vai ser necessário a gente guardar qual é o volume do som de agora, para que então no próximo giro a gente aumente esse som um pouquinho, e quando ele recomeça a girar, tem que voltar de volta no 0 para começar de novo a aumentar o som, senão o som ia ficar aumentando infinitamente, ia chegar a sons absurdamente altos, né? Então tá. Vamos ver então aqui no giro, onde que a gente tem que contar som. Onde é que a gente tem que fazer som, né? Quando ele completa um giro que toca o som uma vez, né? Então vamos ver isso aqui com isso em mente. Tá? O spin jump, ele tem que completar um giro. Então olha só. Olha só, o 3 e o 7, olha só, são frames opostos. Olha só, ele girou assim. 7 ele girou. E no 3 contaria de novo. Só que olha só, então, um giro conta aqui, ó, do 3, ele vai pro 5, 6, 7, ele terminou, ele girou assim, certinho. Ele gira novamente, ó, 8, 9, 10, 3. Ele conta outro giro. Só que lembrem do nosso negócio de gatilho, né? Igual a gente fez no walk. O 3 em si não toca som. Só toca som no frame 3 se tu girar tudo do 9 ao 10 e for pro 3. Então isso pede mais um frame de gatilho aqui no final. Então a gente duplica aqui o 10, coloca o frame 11 com speed 0. Então aqui vai tocar o som mais uma vez, tá bom? Então beleza, isso resolvido, então vamos lá. Vamos aqui no e-personagem, vamos procurar aqui nas animações de novo e vamos comparar agora essa animação a spin jump. Então a gente aperta S, jogador caixa, comparar a variável, estado, se for igual a spin jump. Então vamos ver agora qual é o frame, igual a gente fez aqui com o walk. Então a gente aperta S, jogador anim. Vamos comparar então qual o frame está tocando. Então a gente vai colocar som nos frames 7, se eu não me engano. Deixa eu olhar novamente só para não confundir. Aqui spin jump. Ó, o 3, 4, 5, 6, 7. Sim, 7 e 11. Então 7, aperta Y para transformar o bloco de ou 11, que é o frame de gatilho que a gente criou. Que seria o 3, só que não é o 3, porque o 3 no começo em si não toca som, só quando dá o giro completo, tá? Então, nesse caso, a gente aperta S, coloca Trigger Once. E como é que a gente vai fazer o volume aumentar, né? Então, a gente vai tocar o som, então aqui no Trigger Once a gente bota adicionar uma ação do áudio, play, a gente vai tocar o som pulo giratório, só que no volume, jogador caixa, ponto volume. Giratório. E toda vez que ele tocar o som uma vez, a esse volume, ele precisa adicionar uma certa quantia ao valor de volume, para que a próxima girada seja um pouco mais alta. Então, adiciona uma ação aqui do áudio, quer dizer, uma ação do jogador caixa, adicionar ao volume 4. Então, o próximo giro vai ter mais 4 decibéis de altura, tá bom? Só que é importante que a gente faça o seguinte, ó. Aqui, ó, a gente aperta S com o estado spin jump selecionado, a gente aperta S e coloca um Trigger Once, que vai ser o seguinte. Adicionar uma ação, jogador caixa, setar o valor de volume giratório para o volume padrão. Eu vou colocar o padrão em menos 10, tá? Então, toda vez ele começa em menos 10. O primeiro giro vai ser o volume menos 10. O próximo vai ser a menos 6, porque adicionou 4. O próximo, menos 2. O próximo, 2. Sabe? Então, ele vai aumentando o volume. Só que também é interessante que a gente coloque um limite para quanto de alto que o volume pode ser. Porque vamos supor que o cara pula de um penhasco, que ficaria girando por uma eternidade. A gente não quer que o volume chegue aos absurdos, a 50 decibéis, a 60 decibéis. A gente não quer que chegue a esses volumes altos. Então, vamos supor que o limite é 20 decibéis, tá? Então, a gente aperta S aqui no Trigger Once. No Trigger Once, pode ser. A gente aperta S, vem do jogador caixa. E compara, então, a variável volume giratório. Se ela for menor do que 20, então, tu adiciona 4. Se não, né? No caso, se for maior ou igual a 20, vamos colocar menor ou igual, então. Que o nosso limite, então, é 20.
Então, se ele passar de 20, ele não vai mais adicionar 4 ao volume giratório. Ele vai parar de adicionar o volume. Então, ele só vai poder chegar a 20 decibéis. Se tu achar que isso é muito alto, tu pode colocar 10, pode colocar menos, pode colocar quanto tu quiser. E se quiser também que adicione menos volumes, tu pode colocar adicionar mais aqui ou menos, né? É esse valor aqui. E pode também colocar um volume padrão menor ou maior, né? O que tu quiser. Então, isso aqui vai fazer o quê? Start for Spin Jump. Nesses frames aqui, ele vai tocar o áudio. E quando ele tocar o áudio, ele vai comparar. O volume é menor ou igual a 20? Se for, né? Se for menor ou igual ao máximo que a gente quer, ele vai adicionar volume. Se já estiver no máximo ou já tivesse passado do máximo, ele não vai adicionar volume. E uma vez só, no estado Spin Jump, ele vai tocar uma vez só, colocar o volume no padrão. Isso vai fazer com que cada girada que ele der, né, cada vez que ele girar, a gente pode colocar até aqui em cima para fazer de uma vez, a cada girada que ele der, ele vai colocar o volume padrão. Por exemplo, ele começou o Spin Jump uma vez, começou em menos 10, pousou, o volume estaria em, por exemplo, 4. Só que na próxima girada que ele começar, vai voltar para o menos 10, sabe? Para sempre recomeçar o volume do padrão, certo? Isso é muito interessante. Então, beleza, vamos testar se isso deu certo. Eu vou botar no debug para poder olhar aqui a variável volume do jogador caixa. Então, onde é que está? Aqui, volume giratório. Olha só. Está em 2. Beleza? Olha só, ele está aumentando. E quando eu recomeço, ele volta para menos 10. Beleza? Então, o efeito não soa tão legal porque o som não é legal, né? O som, ele não é um bom som. Mas se tu coloca um som legal, como o som da Samus mesmo, do Metroid, tu tem um efeito bem legal aí de som aumentando, né? E se tu quiser fazer com que ele toque mais vezes também, tu pode colocar mais frames aqui, para repetir o som mais vezes e aumentar o som mais vezes também, né? Então, realmente, eu coloquei aqui para ilustrar, para você ver como é que se faz essas coisas. E agora, cabe a você fazer os ajustes necessários para ficar do jeito que você quiser, tá bom? Então, para essa aula é isso. E também é isso para o nosso personagem. A gente terminou de fazer o personagem nesse último vídeo. Então, agora a gente terminou de fazer o básico dele, né? Que foi os movimentos padrões, os controles padrões. No próximo módulo, a gente vai fazer os upgrades dele. A gente vai fazer upgrades que vão ser coisas que ele vai coletar pela fase e vai poder, então, adquirir novas habilidades e melhorar as habilidades dele. Por exemplo, o tiro, ter um tiro mais forte, pular mais alto, sabe, coisas assim. Então, vamos lá para o próximo módulo.